Bom dia, alunos. Dá pra cortar essa parte? Vai como será? Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco complicado e muito não compreendido por muitas pessoas da sociedade. Então se assentem-se em seus lugares, peguem seus cadernos e suas canetas, que a aula já vai começar. Bom, vamos começar pelo assunto de hoje, adolescência e sociedade. Primeira questão é as relações de consumo do adolescente. Quer seja o celular, Quer seja o celular, tal, calça X, roupa Y, a maquiagem milagrosa, a oferta de produtos é certamente absurda e dispara o desejo do sempre quis um desse. Isso é tudo que eu quero ou eu preciso muito disso. No entanto, os desejos são atendidos, a satisfação é momentânea e o ciclo de falsas necessidades reinicia. Nesse sentido, o assunto é incômodo para alguns, inexistentes para outros e necessário para todos nós, pais ou não. O que o texto está querendo dizer é que não importa, para o adolescente, não importa se ele já tem um, se ele vê que existe um melhor que o dele, ele sempre vai querer esse melhor. E a produção nunca vai parar de produzir um melhor, ou seja, eles nunca vão parar de consumir. O que é um problema para a sociedade, seja você pai ou não, até porque tem adolescentes que arcam com suas despesas que não precisariam. Próximo tema. Relações na escola. Nas últimas décadas, a escola tem sido palco de depredações, manifestação de comportamento hostil entre professores e alunos, o que leva a elevados índices de evasão escolar, baixo rendimento acadêmico, desmotivação para os estudos e outras consequências. O adolescente é chamado a atender a muitas demandas, do corpo em transformação, amorosos e sexuais, acadêmicas, sociais, em função dos papéis que se espera que ele ocupe e outras. Por estar em processo de formação, o adolescente pode se apresentar frágil, passando a ser fonte de preocupação. Nesse caso, temos como exemplo a depressão, que é desenvolvida bem nessa fase mesmo, e como vocês sabem, alunos, é um problema sério. Muitas pessoas não levam a sério, acham que é frescura, mas não é. O problema do adolescente é a pressão que é imposta nele, tanto pelos adultos quanto pelas crianças. Próximo tema. Educação formal. A educação formal de crianças e adolescentes é direito garantido em Constituição e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, e obrigação de pais e responsáveis. O não cumprimento pode levar à perda da guarda dos filhos, prisão de 15 dias a 1 ano ou ainda multa, conforme artigo 246 do Código Penal Brasileiro. 1 minuto! Essa é uma foto de adolescentes aleatórios pegas da internet, para quem não sabe. Agora que acabou os slides, eu vou explicar para vocês por que tudo isso. A adolescência é uma fase complicada. Eu sei. Eu já fui adolescente. Você não pode rir. Perdão. Acontece que nessa fase é tipo a transição de criança para adulto. E a pressão imposta para essas pessoas é absurdamente grande. Não importa se você é adolescente ou jovem, você sempre vai ter uma pressão em você. E isso faz com que essa fase seja um pouco mais complicada do que realmente deveria ser. Então, eu vou explicar para vocês como acontece essa fase na vida de cada um de nós
e com a influência dos estímulos e leis que cercam a gente. Vocês, minhas crianças, já estão chegando nessa fase, então é bom que vocês saibam que existem leis. A idade da adolescência é a fase da enganação. Vocês vão achar que vocês podem fazer tudo, mas vocês não podem. Então vocês têm que tomar cuidado, que nessa fase é onde você começa a ver os caminhos certos e os caminhos errados que você deve seguir. Ai, professora, como assim? Por exemplo, você quer um celular novo, usando a lei a relação de consumo. Você quer um celular novo, mas você não tem dinheiro para isso. Na sua cabeça, você quer, você pode e você vai ter. Só que não é assim. É nesse caso onde alguns adolescentes começam a roubar, a usar drogas em alguns casos isolados. E é a idade da perdição também, para quem não sabe se controlar. Como primeiro tema, nós vamos discutir um pouco sobre os estímulos comportamentais que ocorrem nessa fase. Para começar, eu quero dizer para vocês que o comportamento dos adolescentes, embora muitas vezes confuso, não é à toa. Existem causas, casos e casos. Tudo depende da formação desde pequena dele. É bom vocês observarem o comportamento do adolescente enquanto criança, porque na adolescência tende a piorar, se criança ele já era difícil de lidar. Os estímulos que eu disse são como causas diretas de um comportamento. Professora, então quer dizer que o comportamento do adolescente depende da situação em que ele se encontra? Exatamente, Bruno. Por exemplo, um adolescente que tem uma situação difícil dentro de casa, por exemplo, agressões físicas, ele sofre agressões, abusos psicológicos ou até outros abusos que eu prefiro não comentar nessa aula, ele tende a ter um comportamento mais agressivo. No caso de abusos, ele tem um comportamento mais contido. Caso ele tenha uma vida mais tranquila... Põe isso no vídeo. Caso ele tenha um comportamento mais tranquilo, ele tem um comportamento que condiz com essa situação. Ou seja, ele não vai ser rebelde, ele vai ser um adolescente tranquilo. Entendeu? Mas, professora, assim... O irmão da minha namorada, ele tem uma situação mó tranquila na casa dele. Tipo, ele não tem pais agressivos, nem nada do tipo. Só que, tipo, ele usa droga. É uma coisa que vale a pena ressaltar, ele usa droga. E aí o comportamento dele muda muito. Tipo, às vezes ele fica agressivo, às vezes ele fica tranquilo. Tem alguma relação, tipo, alguma explicação pra isso? Então, Bruno, nesse caso, são poucos casos como esse. Mas num caso isolado como esse, talvez não seja a convivência em casa que esteja atrapalhando o seu amigo, e sim algo fora de casa, ou algo que ele não tem lá dentro, que ele procura na rua. Aí ele vai achar influências negativas, que ele pode ter um amigo que usa, ou ele pode ter sido influência para esse amigo, mas ele vai procurar consolo nas drogas. Por exemplo, ele não teve algo que ele precisava dentro de casa e ele foi procurar lá fora. E ele achou que ele precisava no uso de drogas. Isso faz o comportamento dele ser meio oscilante entre agressivo e tranquilo. Porque dentro de casa é tranquilo, mas fora não é. Entendeu? Ah, então, tipo, a convivência do adolescente não quer dizer só dentro de casa, né? Tipo, as pessoas que estão lá fora também, amigos e tudo mais. Tudo isso influencia, então, né? Exatamente, Bruno. Como dito anteriormente, essa fase é uma fase complicada e temos junto dela algumas ações construtivas e destrutivas que os adolescentes tendem a cometer. Na adolescência, as ações construtivas são, por exemplo, os adolescentes que se preocupam com o seu futuro. Aqueles que se dedicam nos estudos, ajudam as pessoas, se voluntariam para trabalhos beneficentes, entre outras. Adolescentes que têm uma boa relação com os pais, por exemplo,
tendem a ser adolescentes com ações construtivas. Não só para eles, mas pro planeta ao todo. Já as ações destrutivas são, por exemplo, aqueles adolescentes que não se importam com nada além de si mesmo. Vale ressaltar aqui nesse texto que a fase da adolescência, sem dúvida alguma, é a fase do egoísmo, gente. Vocês podem até falar que não, mas eu sei porque eu já fui adolescente, tá? É uma fase egoísta, sim. Vocês só pensam em vocês mesmos. Vocês até fazem coisas para os outros, mas pensando em beneficiar a si próprio. Não tem respeito com os outros ao seu redor, não se preocupam em estudar, consequentemente acabam indo para o caminho das drogas. Não estão nem preocupados com o planeta e com as consequências que os seus atos terão sobre ele. Jogam lixo na rua, entre outras coisas piores do que essa, que seria matar, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, professora. Letícia? O que pode ser feito para que os adolescentes não cometam essas ações destrutivas? Então, Letícia, sobre isso é como eu disse, da boa relação com os pais. Uma boa conversa com os pais já é um grande começo para evitar possíveis ações destrutivas no futuro do adolescente. Você pode, se você estiver tipo assim, pensando em fazer algo e você esteja em dúvida, primeiramente já não faça. Se você está em dúvida de alguma coisa, não faça de primeiro. Procure os seus pais ou um responsável, alguém mais velho que você, que tenha experiência e tenha lugar de fala para poder te explicar e te direcionar para um caminho certo ou talvez o menos errado. Então seria tipo as pessoas da sociedade que meio que influenciam as ações destrutivas e construtivas de um adolescente? Sobre a sua pergunta, é como eu disse no começo da aula. Não são as pessoas em si que influenciam as ações dos adolescentes. O problema é que existem leis e padrões impostos pela sociedade. Junto com esses dois, existem também a pressão e a responsabilidade que é colocada para o adolescente. Pensa bem, o adolescente é uma pessoa que está saindo da fase criança e está entrando na fase adulta. Ou seja, existe uma linha enorme e o adolescente está bem no meio dessa linha. Ele é exemplo para quem está atrás dele, que são as crianças, e ele segue referência de quem está na frente, que são os adultos. Ou seja, ele é exemplo. Ele já tem que mudar o comportamento dele, porque ele pensa que ele é exemplo para quem ainda vai estar no lugar dele um dia. E ele segue alguém que já esteve no lugar dele um dia. Então, meio que tem influência nas ações dele. É a responsabilidade e os padrões que a sociedade impõe. Acho que eu entendi então. Então o que você está dizendo é que o problema, assim, a influência não está diretamente ligada às pessoas, não é as pessoas em si. São os padrões que foram evoluindo e sendo criados ao longo dos anos que meio que influenciam. Exatamente. Agora eu vou dizer para vocês como o oráculo, para quem não sabe, oráculo é um momento de reflexão. Ajuda a passar de forma íntegra nessa fase. Ou seja, facilita. É o seguinte. Na adolescência, os neurônios, essa parte psicológica aqui em cima, ela tende a dar, igual a televisão tava agora há pouco, uns curtos, sabe? Apaga do nada. Por isso que adolescente é taxado de doente. E a psicoterapia é um bom método para ajudar nisso. Para quem não tem condições de fazer uma terapia, passar num psicólogo ou coisa do tipo, é recomendável que você simplesmente tire um tempo de toda a correria da vida, dos estudos, do trabalho para quem trabalha. Você tire um tempo para você pensar no que você está fazendo, no que você imagina em fazer e no que está acontecendo. Ou no caso, o que as outras pessoas fazem também. No caso do psicólogo, o psicólogo vai te ajudar a encontrar caminhos
mais acessíveis para que você resolva o seu problema sem afetar a vida de outras pessoas. Porque a partir do momento que você é um adolescente, você tem os seus pais em cima de você e as crianças seguindo você, as suas ações interferem na vida de outras pessoas. E é bom você prestar atenção nisso porque, como você é parte da sociedade, você pode mudar grande parte dela sem ao menos saber que está fazendo isso. Então, o psicólogo te ajuda nisso. Você conta os seus problemas, diz a ele o que se passa pela sua cabeça e ele vai te ajudar a encontrar um caminho em que esses pensamentos possam virar ações que sejam construtivas ao invés de destrutivas. Alguma pergunta? Soreu, o bullying pode ajudar muito nesses problemas psicológicos? Sim. Vibrou. O caso do bullying é uma coisa muito séria nessa idade. Porque são brincadeiras que são engraçadas para quem faz, mas nem sempre são engraçadas para quem sofre. Eu vou explicar os dois lados do bullying para você. O praticante e o sofredor. Não sei se é assim que se fala. E a vítima? É a vítima. O sofredor. Tadinho. O diploma da Shopee não serve muita coisa, né? Vamos lá. Eu vou explicar pra você os dois lados do bullying. O praticante e a vítima. A cabeça do praticante funciona assim, dependendo do caso. É só uma brincadeira. Às vezes ele não pretende fazer mal. O problema é quando ele vê que não tá sendo engraçado, a outra pessoa não tá recebendo como uma brincadeira e ele não para. A partir desse momento é bullying. Em alguns casos, o praticante pode sofrer algum tipo de problema pessoal em casa, ou sofrer bullying também, ou ele já ter sofrido bullying. E aí agora ele quer revidar tudo o que ele passou antes em pessoas que pra ele estão tranquilas. Que é onde ele pratica bullying, de qualquer jeito. A vítima é assim. Ela sofre, em resumo todo, ela sofre, porque, por exemplo, um amigo seu que faz bullying com você, você não vai querer chatear ele, então você não vai dizer pra ele que você não tá gostando da brincadeira. E aí ele vai continuar, só que você não tá gostando, já não é mais brincadeira. Então isso afeta, sim, muito na fase da adolescência, em ações destrutivas e construtivas. E o psicólogo ajuda muito, tanto o praticante quanto a vítima. O momento de reflexão ajuda só na fase da adolescência? Não. Na verdade, mesmo depois de você passar da adolescência, é bom que você continue tendo esses momentos de reflexão, terapias, porque não é só porque você não é mais adolescente que você não tem mais problemas para resolver. A ansiedade é um exemplo. Existem adultos com ansiedade. A terapia e o momento de reflexão ajudam muito nisso. Então não precisa ser adolescente para você procurar uma ajuda psicológica. Então até criança pode fazer isso. Entendi. Obrigada. De nada. Bom, resumindo a aula de hoje, para aqueles que não entenderam, a adolescência é uma fase muito difícil. Se você está passando por isso, por algum problema criado nessa fase, procure ajuda psicológica, converse com seus pais e faça de tudo para ser alguém melhor na vida, porque, sinceramente, a fase da adolescência é a fase em que você vai escolher quem você quer ser no futuro. A aula de hoje foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, que o assunto esteja fresco na memória de vocês. E até a próxima aula. Tchau, Sora. Tchau!